Bem, agora vamos começar a ver como aplicar aquelas ideias de derivada com algumas questões que foram selecionadas por mim, tá certo? Começa pela primeira, que é a seleção para o mestrado, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2025.2. Ele colocou o seguinte: seja f de x igual ao logaritmo neperiano de x com x positivo, tá certo? Supondo conhecido que f é derivável em 1 e que a derivada em 1 vale 1 e é calculada como sendo o limite quando h tende a 0, nota, o ln de 1 mais h sobre h, certo? Bem, se você relembrar no vídeo passado, a gente viu que nós tínhamos duas maneiras de calcular a derivada. Derivada em um ponto, que é o limite quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a, ou a derivada geral, que é o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Aí você vai dizer, mas Fabrício, no vídeo passado você tinha falado que a primeira é para derivar num ponto e a segunda para derivar de uma função. E aqui nós temos a derivada em um ponto calculada pelo limite em h e não em x tendendo a a. Lembre-se, o que eu disse foi que na maioria das vezes a derivada em um ponto é aplicada no primeiro e a derivada geral no segundo. Aqui ele calculou f' de 1 pelo segundo limite porque ele quer que você prove que f' de x geral é 1 sobre x. Então, com certeza, esse limite que foi dado vai ser utilizado em algum momento. Como ele vai calcular o limite, a derivada geral, ele vai aplicar o limite em h tendendo a 0. E não é na parte de cima que é derivada em um ponto específico. Ele quer que você mostre que a derivada geral do ln é 1 sobre x. Então a gente vai utilizar o segundo limite. Como vai utilizar o segundo limite? Em algum momento a gente vai utilizar o f' de 1. Tá certo? Então, por isso que ele forneceu o f' de 1 via o limite com h tendendo a 0, tá certo? Mas então vamos resolver esse problema. Ele quer calcular a derivada geral do logaritmo de x e mostrar que é 1 sobre x. Bem, nesse caso, a solução é aplicar aquele limite, né? Aquele que é a derivada geral é o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. É esse limite que eu vou analisar. Bem, quem é a minha função f? É o logaritmo de x. Então isso vai ser, então, vou anotar a tela para ficar mais fácil. Então o f' de x vai ser o limite quando h tende a 0 do f, no caso agora que é o logaritmo, né? É o logaritmo de x mais h menos o logaritmo de x sobre h. E aí começa a nossa dificuldade, porque se a gente for aplicar o limite do jeito que está aqui, isso vai dar, quando h tende a 0, vai dar ln de x em cima menos ln de x sobre 0, ou seja, 0 sobre 0. Então, vai dar uma indeterminação. Vamos ter que fazer alguma coisa que possa nos auxiliar nisso aí. E nesse caso, é relembrar um pouco algumas propriedades do logaritmo.
que vocês já viram nas matemáticas básicas e cálculo da vida. Que propriedade é essa? Existem várias propriedades com logaritmo. Vamos só relembrar aqui, ó. Ln de A elevado a n. Isso é n vezes o ln de A. Se eu tenho ln de A vezes B, isso é ln de A mais ln de B. E se eu tenho o ln de A sobre B, isso é ln de A menos ln de B. E é justamente essa terceira que nos interessa, porque ela trabalha com a diferença de logaritmos. E é justamente o que eu tenho aqui, ó, ln de x mais h menos ln de x. Então esse limite ele pode ser escrito de forma diferente. Isso é limite quando h tende a zero de quem? Do ln de x mais h sobre x dividido por h. Note que eu juntei aquela diferença de logaritmo num logaritmo só do quociente de dois números, utilizando justamente a terceira propriedade do logaritmo. Bem, mas o que é que isso vai me ajudar? Vamos lá, né? Isso vai ser, de certa maneira, o limite quando h tende a zero de quem? Do ln de... Olha, se eu tenho x mais h dividido por x, eu posso dividir todo mundo aqui por x. Então vai ficar 1, que é x sobre x, mais h sobre x, dividido por h. Bem, e agora a gente fica na angústia, porque, Fabrício, continuamos no mesmo problema. Porque se você substituir o h por zero, vai ficar ln de 1 em cima, que é zero. E o h tendendo a zero, vai ficar zero sobre zero do mesmo jeito. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou apagar essa parte aqui de azul, esse lembrete aqui do logaritmo, e vamos agora começar a fazer a mágica, a tornar a coisa possível. Porque até agora a gente não utilizou aquela informação do f' de 1. Por enquanto eu só posso dizer, utilizar esse f' de 1 se aparecer um limite com essa cara, limite do ln de 1 mais h sobre h, o h tendendo a zero. Bem, até agora isso não apareceu aqui ainda não, mas matemático tem um lado meio mágico, que é o seguinte: faça u igual a h sobre x. Mas Fabrício, por que fazer u igual a h sobre x? Porque você já vai perceber que aquele ln de 1 mais h sobre x vai virar o ln de 1 mais u. E você começa a olhar para trás, ó, ln de 1 mais h, onde h é uma variável qualquer, desde que tenda a zero. É uma variável qualquer. Então agora eu estou fazendo aparecer o u mais 1 mais u. Então já está começando a melhorar a minha situação. Porque ao fazer u igual a h sobre x, você vai perceber que o seu h vai ser u vezes x. Olha só o que vai acontecer com o teu limite. Então, logo, o f' de x, que é o limite quando h tende a zero do ln de 1 mais h sobre x dividido por h, vai mudar.
vai ser o limite do ln de quem? De 1 mais, quem é h sobre x? U. Sobre, quem é h? U vezes x. Mas o limite vai quem é que vai tender aqui embaixo? Ó, eu estou vendo o h indo para zero. Se o h for para zero, o u também vai para zero, já que o u é h sobre x. Então, eu vou ter limite do u tendendo a zero, do ln de 1 mais u sobre u vezes x. Aí você começa a perceber que está se encaixando com a informação que foi dada. Olha, se eu tenho o limite do h tendendo a zero de 1 mais h sobre h, isso vai ser o f' de 1. Bem, lá está aparecendo, no lugar de h está aparecendo u, aqui está aparecendo u vezes x, e aqui o u está tendendo a zero. Bem, só falta, para ficar igualzinho ao que está nessa informação, é esse x do denominador, que está aqui, desaparecer. Ele não desaparecer, mas não ficar mais aqui. Como o limite é na variável u, esse x é uma constante. Então, eu posso tirar o x. Se ele está na parte de baixo, ó, então isso fica 1 sobre x vezes o limite de quando o u tende a zero, do ln de 1 mais u sobre u. E era justamente o que você queria. Porque o limite de quando h tende a zero de 1 mais h sobre h é o f' de 1. Então, no lugar de h só tem u, só muda isso, só mudei o nome da variável. Mas o limite é o mesmo. Então, tudo isso aqui que está no limite, eu posso trocar por f' de 1. Então, vai ficar 1 sobre x vezes f' de 1. Olha, mas quanto é f' de 1? É 1. Então, isso ficou 1 sobre x vezes 1, que é justamente 1 sobre x, que era o que você queria demonstrar. Então, a derivada do ln realmente é 1 sobre x. Tá certo? E aí a gente encerra esse segundo vídeo. Vai ter um próximo aí com outra questão para ser comentada. Mas note como é uma questão bem interessante, com algumas saídas inusitadas, mas que é bom que você conheça como é que funciona a coisa, tá bom?